Microcrédito, tema do Estado de Excelência de hoje, que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da Tractibel Energia, do Sebrae e do Cicobi Santa Catarina. Hoje o programa vai falar sobre o microcrédito, uma importante ferramenta de inclusão social e econômica das populações de baixa renda, e o Banco do Empreendedor, uma das principais organizações de microfinanças do Estado. O Banco do Empreendedor, apesar do nome, que é um apelo de marketing, é na realidade uma organização não governamental, certificada pelo Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conhecida como OCIP. Nasceu em 1999 e foi a primeira organização do chamado, à época, Programa Crédito de Confiança, um programa instituído pelo governo do estado da época que buscava facilitar o acesso a crédito dos pequenos empreendedores. Além do Banco do Empreendedor, outras instituições também disponibilizam o microcrédito no estado. São empréstimos de pequeno valor e concedidos a microempreendedores sem acesso ao sistema financeiro tradicional. O Banco do Empreendedor atua nesse segmento há 15 anos. Falando em números, nestes 15 anos de atuação, o Banco do Empreendedor já emprestou 210 milhões de reais. Cerca de 60 mil operações que resultam numa média de R$ 3.500 por operação aproximadamente. Mais significativo é a repercussão disso. Tem uma historinha análoga que eu gosto de fazer, Raimundo, que é a seguinte: à medida que ele é orientado para emprestar 10 e produzir 20, então eu já poderia te dizer o seguinte: de 210 milhões nós implicamos num primeiro momento em 420 milhões. Outra característica do Banco do Empreendedor é o crédito orientado. Técnicos da instituição visitam os empreendedores, analisam a necessidade do empréstimo, a capacidade de pagamento e orientam a gestão do negócio. Todas as nossas operações são dirigidas para empreendedores ou empreendedoras que desenvolvam alguma atividade. Aí, antes que alguém me provoque, diz: poxa, mas não dá para comprar nenhuma televisão, não dá para comprar nenhum carrinho novo ou coisa parecida? Não. Por quê? Porque o grande mérito da metodologia orientada é justamente fazer o empreendedor entender que ele vai passar a obter capacidade de compra dos sonhos dele a partir da constituição da sua própria renda. Este é o nosso desafio. Emprestar para que ele produza e com o resultado do que ele produz, aí sim, aí ele vai fazer o que ele quiser. Vai trocar de carro, vai comprar TV e assim por diante. A história do microcrédito ganhou força a partir de uma iniciativa do economista Muhammad Yunus. Yunus nasceu em Bangladesh e, em 1976, começou a fazer experiências com o fornecimento de pequenos empréstimos aos pobres sem as tradicionais garantias dos bancos comerciais. A garantia era o compromisso moral. Essa iniciativa deu origem ao projeto Grameen Bank, a primeira instituição do mundo especializada em microcrédito, que hoje tem mais de 8 milhões de mutuários. No início da década de 70, o país mais pobre do planeta era justamente Bangladesh. E ele resolveu, vendo a miséria em torno da faculdade onde lecionava, onde estudava também, ele resolveu, meu Deus, tem que ter uma explicação do porquê da miséria. E a partir dali, e quem quiser mais detalhes, me permita, agora vou fazer uma propaganda de livro aqui, leia O Banqueiro dos Pobres, de Muhammad Yunus. A partir dali ele passou a procurar os grandes bancos que deveriam estar preocupados com a inclusão social. Banco Mundial, Banco Interamericano, e descobriu que... Primeiro tem uma piadinha numa das páginas do livro que já diz justamente o seguinte: se o Banco Mundial tivesse realmente como finalidade cuidar da pobreza, a sede não deveria ser em Washington. Essa é a primeira chamada do Yunus já de cara. Porque ele bateu em várias portas e ninguém estava disposto a emprestar dinheiro para reemprestar para pobre. O livro vai contar a primeira operação, foi para um grupo de vimeiras, mulheres que teciam artefatos de vime.
Essa foi a primeira operação, de onde ele tirou $50 do próprio bolso e resolveu pegar 27 mulheres daquela e dizer o seguinte: peguem isso aqui para vocês comprarem matéria-prima e vocês vão me devolvendo à medida que vocês vão vendendo. Muhammad Yunus, também conhecido como Banqueiro dos Pobres, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2006 por ter ajudado milhões de pessoas a sair da pobreza extrema. A ideia de Yunus deu tão certo que se espalhou pelo mundo, incluindo países desenvolvidos. A difusão dessa ideia, que nasceu lá em Bangladesh, ela, em algum tempo, efetivamente, passou a se assentar em outras regiões. Mas você me perguntou, Brasil. As experiências do Brasil também logo em seguida começaram ali pela década de 70, logo depois que se espalhou o conceito de Yunus, e especificamente nasceram no Nordeste. As primeiras experiências, eu lembro que tem uma organização que não existe mais, que chamava UNO, que era uma união de empreendedores, alguma coisa assim, que nasceu no Nordeste. E outras começaram a nascer em outras regiões do país. Mesmo considerando o desempenho do microcrédito em Santa Catarina e em algumas regiões do Brasil, ainda falta muito para o país atingir o nível de expansão do microcrédito que outras nações da América do Sul já atingiram. Só para você ter uma ideia, nós somos, na América do Sul, o país mais atrasado em termos de microfinanças. E quando eu te falo mais atrasado é porque eu estou aí falando com essa ênfase de uma organização que tem 25 unidades, que tem 8.500 clientes, que não sei o quê, e que tem 97 empregados. Ali, na Bolívia, o Banco Sol, que começou como nós, hoje é o maior banco do país. Tem 1.000 agentes de crédito. Um pouquinho mais para lá no Peru, nós estamos falando do Mi Bank, uma organização que hoje também é a maior organização financeira do Peru. Se tu quiser que eu suba um pouquinho mais, eu fui visitar recentemente uma organização chamada Compartamos, onde só na sede, que parece o nosso Banco Central aqui, o prédio sede deles na Cidade do México, só ali trabalham 1.500 pessoas. Só ali. Todas elas distribuídas para fazer a microfinança acontecer. Porque hoje você escutou eu falar de microfinanças, porque microfinanças não se traduz exclusivamente em microcrédito. Descobriu-se uma população ávida por produtos, N produtos financeiros que não é só crédito. Alguém já pensou na previdência complementar para o microempreendedor? O Banco do Empreendedor está pensando. Microseguro já existe em outros países e nós também estamos pensando. Modelos que serão direcionados para pessoas que têm renda, mas uma renda que ainda não possibilita que as grandes organizações vão lá atendê-las. E que o modelo terá que ser feito através de organizações como a nossa, e ficou muito claro. E eu espero que as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, nos ajudem numa corrente muito forte para que o nosso governo entenda a importância de programas como esse. Não é do Banco do Empreendedor. São vários que já tem no Brasil que estão promovendo silenciosamente revoluções fantásticas. Aí, a troco de nada. Porque, Raimundo, deixa eu fazer um parênteses. Nós tivemos a Assembleia de Prestação de Contas de 2014, há 2 semanas atrás, vieram todos os nossos conselheiros, a gente fez a prestação de contas. Que felicidade, o ano que mais emprestamos, 35 milhões emprestados, 8.224 operações, ainda está na cabeça, pode ver que não faz muito tempo, sabe? 765 empregos gerados. Sabe quanto custou gerar 765 empregos? Em um ano? Nada. Na realidade, quem gerou os empregos pagou para gerar, porque eles tomaram dinheiro emprestado e tiveram que pagar o dinheiro e o juro. O Banco do Empreendedor foi a primeira organização criada pelo programa Crédito de Confiança, implantado por meio de um termo de cooperação assinado em maio de 1999 entre Governo de Santa Catarina, Badesc, Sebrae e Fampesc. Hoje o Banco do Empreendedor é a maior organização de microcrédito do Estado, líder na liberação de financiamentos do programa Juro Zero, que beneficia o MEI, microempreendedor individual. Estamos com 25 unidades de atendimento, atendendo 111 cidades, com contratos em 111 cidades do estado de Santa Catarina e 4 cidades do Paraná, que são nas nossas divisas ali. 115 cidades no total. Nós estamos divididos em 4 sedes
regionais. A primeira sede regional, evidentemente, é Florianópolis. Na cidade de Florianópolis, nós temos 3 unidades. Uma aqui no Estreito, onde está a sede administrativa também. Uma no norte da ilha, numa parceria com a Associação Empresarial de Florianópolis, a CIF, e outra no sul da ilha, no chamado Rio Tavares. Nós estamos com uma unidade em Palhoça, nós estamos com uma unidade em São José, que fecham a regional da Grande Florianópolis. Aí nós vamos para a regional do Vale do Rio Tijucas, que a sede é em Tijucas e que tem unidades em São João Batista, Brusque, Biguaçu e Itajaí. Aí nós vamos lá para a regional Norte e Nordeste, que a sede é Joinville. Em Joinville nós temos 2 unidades, uma no centro da cidade e uma na zona leste da cidade. Aí nós vamos, a partir dali nós vamos para Garuva, para Jaraguá, para São Francisco do Sul, para São Bento do Sul e para Mafra. E finalmente a nossa regional Meio Oeste, sede em Caçador, atendendo ainda com unidades instaladas Curitibanos, Joaçaba, Campos Novos, Videira e Fraiburgo, e mais recentemente Capinzal. Nós do Banco do Empreendedor temos dado uma certa ênfase para nominar alguns produtos agora. Então tem aí um crédito costura. É um crédito dirigido especialmente para quem precisa de máquina de costura, para as áreas de confecção. Crédito reforma. É um crédito específico para a reforma das unidades habitacionais dos nossos empreendedores. Crédito pesca. Algo específico para o pescador. Na realidade, Raimundo, é mais um direcionamento para a orientação do crédito do que uma mudança propriamente dita. Porque, na prática, em valores que começam de R$200 até R$20.000, os nossos prazos variam de acordo com a operação, valores e prazos variam de acordo com necessidade. Tem algumas perguntinhas que são básicas quando nós vamos visitar e que eu cobro dos nossos operadores. E são básicas para todo mundo. Para que é o crédito? Como vai utilizar o crédito? Qual o retorno que esse crédito vai te dar? Se essas 3 respostas iniciais estiverem prontas, preparadas, nós podemos já fomentar aquela atividade, fomentar aquele negócio. Se elas não tiverem resposta, nós temos que tomar cuidado. O banco ainda toma outros cuidados que garantem tanto a segurança da instituição quanto a do cliente. É capacidade de pagamento, para mais ou para menos, evitando endividamento, que é uma coisa muito perigosa. E aí é importante que se diga o seguinte, com isso não se quer fazer a menor prestação para que ele dilua e paga isso com facilidade. Não, depende da própria atividade, de como é que está o fluxo de caixa da atividade. Eu tenho que ter consciência, eu não sou um banqueiro. O banqueiro quer que fique o maior tempo possível para me pagar o máximo possível de juros, porque eu vivo de lucro. Esse é o banqueiro. Nós somos uma organização social. Eu tenho que buscar sucesso de quem toma e tenho que incentivar o sucesso de quem toma crédito com a gente. O primeiro paradigma que tem que ser quebrado por um programa como o nosso é o seguinte: soube do Banco do Empreendedor, tem o telefone, tem site, tem isso, chama, nós é que temos que te atender. Tire as informações por telefone. Não está proibido de visitar qualquer uma das nossas unidades, pelo amor de Deus. Elas são simples, mas estão preparadas para acomodá-lo. Mas o que a gente quer é o seguinte: o que você sabe fazer é produzir, então não perca tempo procurando o banco. Você tem que nos chamar e nós é que temos que ir lá te atender. O segundo paradigma que precisa ser quebrado é o seguinte: desde que você esteja desenvolvendo uma atividade econômica produtiva, ou que esteja querendo desenvolver porque já tem uma habilidade, só quer transformar ele numa atividade econômica, você está referenciado a tomar recurso, a nos chamar para lhe orientar para a tomada de recurso. Qualquer tipo de atividade econômica, e agora de novo, não me leve a mal, mas eu vou citar uma. Diarista, que em muitos momentos alguém pergunta, mas diarista é uma atividade econômica? Claro que é, pelo amor de Deus. Ela nada mais é do que uma prestadora de serviço. A dona, efetivamente, como nós chamávamos, né? A dona da casa agora tem outras atividades e alguém precisa prestar os serviços de organização do lar. Mas, eu citei um exemplo, nós temos empresas de pequeno porte que continuam tomando crédito com a gente, que não precisariam,
porque pela lógica poderiam estar pegando de qualquer banco comercial ou institucional, mas continuam pegando, você sabe por quê? Pela facilidade de atendimento e por uma cultura latina que é muito forte ainda, a cultura do eu quero sentar na minha frente e quero contar minha história para você. Outro ponto de destaque é a equipe de atendimento. A hora que o nosso colaborador, o nosso chamado agente de crédito, começa a entender a importância da entrada dele na vida das pessoas. Porque num primeiro momento não vão ser hipócritas. Eu tenho um colaborador que está num emprego atrás de um salário. Isso funciona em qualquer lugar do mundo. Mas num segundo momento, ele entra na casa desses empreendedores, principalmente dos pequenos negócios, aqueles que ainda são informais e coisa parecida, senta na mesa para desenvolver pela primeira vez na vida dele um plano de negócio. Imagine desenvolver um plano de negócio para um negócio informal, que tem muito uma caderneta com anotações de o que comprou, para quem vendeu e assim por diante. Mas o mais fantástico é que os nossos agentes de crédito, os nossos supervisores, os nossos coordenadores, os nossos colaboradores, depois sentem a importância do trabalho que eles estão executando. Porque no fundo, principalmente aqui no Banco do Empreendedor, que a média de idade é baixa, jovens na faixa de entre 30 e 40 anos, tá? Eles começam a notar que quanto mais for incentivado o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico e por conta de tudo isso, o desenvolvimento social, melhor será o Estado e as nossas cidades para as futuras gerações que virão. Desde a sua criação, o banco já liberou mais de 200 milhões de reais em empréstimos que beneficiaram mais de 18 mil empreendedores. Mas eu te diria o seguinte, se você quiser toda semana ir comigo visitar alguém que eu considero alguém de sucesso, pelos próximos 2 anos nós teremos agenda. Essa seria a minha resposta para a quantidade de empreendedores que já passaram por nós e que hoje já servem de referência. Eu não tenho dúvida de que no ano de 2016 nós iremos estar com pelo menos mais 5 unidades. Eu quero te dar uma entrevista, né? eu quero ser entrevistado por você e poder dizer, eu te falei que nós ia ter pelo menos 30 unidades instaladas em Santa Catarina em 2016. E seguramente nós estaremos chegando a 200 cidades com contrato, efetivamente. O plano A nosso é cobrir o estado de Santa Catarina inteiro. Não fique parado. Não espere solução. Não espere milagre. A solução está na mão e na vontade de cada pessoa. Há algum tempo atrás eu seria testemunha se alguém dissesse eu não consigo porque não tenho oportunidade ou porque não tenho acesso. Eu não aceito mais, para mim, que ninguém diga isso. Nós estamos, não só o Banco do Empreendedor, como várias organizações, abrindo oportunidade e criando ambientes propícios e recursos não faltam. O que faltam são ideias e vontade de fazer acontecer. E se você tem ideias e vontade de fazer acontecer, o resto nós te ajudamos. Seja através do nosso próprio programa, seja através de parceiros fantásticos que nós temos e que estão desempenhados nessa mesma função. Citei o caso do próprio governo de Santa Catarina, pensando nisso, e posso citar o caso da nossa agência de fomento, e ainda posso citar um trabalho fantástico de complementação na orientação e capacitação que é feito pelo SEBRAE de Santa Catarina.